Agora, amém. Glória a Deus. Podemos? Você pega para mim, por favor. Tá. Irmãos, eu queria já adiantar, aproveitar o tempo, né? A gente não pode, a gente já está um pouquinho atrasados, e eu queria já que você pudesse já fazer a sua oração. Por que da sua oração? Eu quero que você, acho que é um outro pastor, acho que está ali perto dos meninos da bateria, está até com... Que a sua oração, ela seja uma forma de que você está pedindo algo para o Senhor. O que você veio buscar nessa conferência? Eu sei que a gente fica na expectativa de ouvir do irmão algo, o irmão vai falar tal coisa, olha, o irmão vai cantar, como o Ministério de Dança também, e tantas outras coisas. A gente cria expectativas, mas pensando no outro. Mas e você? Qual a sua intenção de ser mudado, transformado pelo Senhor? É mais uma conferência, que essa conferência vai marcar a tua história. Então, eu quero que você faça essa oração. Senhor, o que você... Senhor, eu vim buscar isso. E aí eu tenho certeza que na próxima conferência você vai contar um testemunho aqui. Em nome de Jesus, pelo que o Senhor fez na tua vida. Então, curva a tua cabeça e vamos orar. Maravilhoso Deus, ó Pai querido. Pai, quero agradecer a Ti, Senhor, o privilégio, Senhor, de estar aqui com os Teus irmãos, com os Teus filhos. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, que possamos receber a Tua mensagem. E não só recebê-la, Senhor, mas também praticar a Tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, que possamos sair daqui, Senhor. Ó Deus, entendendo os propósitos, Senhor, segundo o Teu coração, segundo a Tua palavra. E que possamos praticar não só na nossa igreja, mas no nosso trabalho, na escola, nos nossos relacionamentos, em casa, Pai. Queremos ser, meu Pai, um referencial para esta geração. Queremos ser exemplo para essa geração, Senhor. Para que aquele que está caído, aquele que está perdido, ele possa encontrar o Teu caminho e a Tua palavra e a Tua salvação. E assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queria falar algo que muitos de nós, talvez, têm passado, principalmente quando se fala de ministério, e também não só ministério, mas aí talvez você se identifique quando você pensa nos seus negócios, quando você pensa no teu futuro como casal, como cônjuge, como família, e que você fica se questionando e falando, e quantas vezes você foi para a igreja ou está aqui na conferência, dizendo que está cansado. E aí cansado por muitas coisas, até o que te cansa talvez são decepções, talvez o que te cansa, obrigado, irmão, o que te cansa são situações que você tanto busca, procura e não chega lá, e aí você fala, eu estou cansado de buscar, eu estou cansado de procurar. Então eu queria trazer uma mensagem que não era para a gente viver assim, não é para estar assim. Então, através da luz da palavra do Senhor, eu creio que você vai sair daqui pensando diferente. E todo cansaço, todo pensamento em desistir, toda fadiga vai ser repreendida em nome de Jesus sobre a tua vida. Então, em Mateus capítulo 6, versículo 33, diz assim, eu posso ir falando, né? Os meninos ali, né? Vai se virando. Então lá, Mateus 6, 33, diz que busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas a você. E por que eu falei no início de que esse cansaço, às vezes essa vontade de parar, essa vontade de desistir, a fadiga, o medo de avançar, o medo de tomar decisões, as preocupações, as ansiedades, as depressões, o estresse, por que isso tem atrapalhado o povo de Deus? Porque a gente, quando até nós lemos essa palavra, talvez a gente não se importe, ou talvez a gente está mais preocupado com todas essas coisas serão acrescentadas, do que entender melhor sobre o reino e sobre a justiça. Então, o nosso propósito hoje de trazer para os irmãos é a gente entender esse propósito, porque a nossa vida ela pode ser sim tranquilo, a nossa vida sim pode ser prazerosa e a nossa vida pode ser poderosa em Cristo Jesus. Ela pode ser, agora não estou dizendo que você está isento de passar pelas intempéries da vida, as dificuldades da vida, os problemas, as adversidades da vida, que você está livre disso. Mas o diferencial é que você está em Cristo. Então, isso que a gente tem que estar bem claro. Então, o Senhor, Ele nos formou e nos criou para que nós pudéssemos governar, para que nós pudéssemos reinar,
Só que por causa do pecado, perdemos a condição de governar. Por causa do pecado, nos separamos do governo, porque nós perdemos a condição, inclusive nós aprendemos com o pastor Gerson também, a condição de filho, não que nós deixamos de ser, não queremos ser, mas o pecado nos separou dessa condição. Então, a mesma coisa quando a gente perde essa condição de ser algo diferente, um diferencial para a sua família, a gente perde a condição por causa do pecado. Então, agora, a gente entendendo esse propósito, nós precisamos saber, então, por que fortificados? Por que do tema? Por que nós vamos viver 2025 o propósito de fortificados? Então, nós precisamos já sair daqui, hoje, tomando posse, mesmo que o propósito é para 2025, mas tem que ser a partir de hoje. A partir de hoje, aceitar a sua condição, destinados a governar. Porém, o pecado nos separou. Só que aí, o Senhor vem com um plano de redenção. Eu vou tentar resumir. Cristo se fez pecado por nós. Então, para que nós voltássemos à condição de governar, de reinar, de fazer parte, né? Agora, sabemos que o Senhor assumiu o pecado sem Ele ter cometido. Nós fomos feitos justos, sem praticarmos algo para garantir justiça. Então, nós entendemos e aprendemos todos os dias, e a gente vai alcançando, e quando a gente vai compreendendo e aceitando a justiça de Deus, que a justiça de Deus é o próprio Cristo, e quando a gente entende isso, a gente começa a ter uma maturidade também espiritual. Então, é nessa hora que a gente começa a ter essa maturidade, e a gente começa a entender qual é o nosso papel, o que nós estamos fazendo aqui, que aí a gente começa a compreender a não cansar, a não pensar em desistir. Eu não estou falando do teu cansaço físico, eu não estou falando quando talvez muitos aqui acordaram 5 horas da manhã, outros até trabalharam pela manhã, outros trabalharam na madrugada e estão aqui. Eu não estou falando do cansaço físico. Então, quando eu falo desse cansaço, essa fadiga espiritual, é porque a gente não entende quem nós somos em Cristo Jesus. E assumir essa justiça de Deus sobre nós, que é o quê? Assumir Jesus sobre nós. Então, a justiça de Deus é Cristo sobre nós. Agora, aí quando nós entendemos, nós passamos a receber essa posição de justo, nós compreendemos a graça do Senhor sobre nós, porque nós, se fosse por merecimento, nós não estaríamos aqui, e aí depois entregamos, e através da fé, nós entregamos nossa vida a Cristo, nós entendemos todo esse propósito do Senhor morrer por nós, no nosso lugar, nos substituir na cruz, porque aí a gente assume essa condição, e aí por isso que a gente alcança a salvação. Mas alcança a salvação através do quê? Da fé. É pela graça que nós, mediante a fé, que nós alcançamos então a salvação. Então a gente começa já a compreender então a justiça de Deus sobre nós. Aí é nessa hora que a gente para de usar a nossa justiça própria, quando a gente acha que não merece, ou quando acha que nós tem que ser desse jeito, tem que ser dessa forma as coisas. Sabe, quantos de nós já ditou como... parece que assim, nós começamos a ser um técnico de futebol ou um mecânico, que você pode ver, cada um tem a sua opinião. Se você levar o seu carro em uma oficina, em várias oficinas, cada um vai dizer que é um tipo de defeito. Se for um técnico de futebol, cada um vai dizer aquele time que tem que ser escalado. E, infelizmente, dentro da igreja, quando a gente começa a usar a nossa justiça, a gente já começa a achar que, não, o louvor deveria ser desse jeito, a pregação teria que ser daquele jeito. Olha, a célula eu não concordo, sabe? Para mim, eu não vejo razão nenhuma de ter célula. Então, a gente começa a ter uns pensamentos, e isso começa a trazer divisão no nosso meio, e aí você não consegue, aí é nessa hora que muitos líderes, às vezes, até falam, talvez algo parecido como esse, mas acaba afastando as pessoas, e depois ainda tem a coragem de orar a Deus e dizer assim, Senhor, por que ninguém vem para a minha igreja ou para a minha célula? Porque palavras que você joga, palavras que você fala, você fica refém daquilo que você fala. Ou seja, você está dizendo que você não concorda com isso. Como que Deus vai permitir ou vai enviar vidas para você se você não concorda com a visão? Isso eu estou falando de várias formas de justiças. A nossa justiça, quando eu estou dizendo. Só que eu preciso crer
na justiça de Deus. Então, quando eu creio na justiça de Deus, que é o próprio Cristo, eu passo a viver para Ele. O que Ele disser para mim que eu tenho que fazer, eu vou lá e faço. Então, quando Jesus, e a gente sabe, todos nós sabemos, que o Senhor vai governar a terra por 1000 anos, né? Quando a gente fala desse reino visível. Só que agora a gente já pode experimentar as bênçãos e o poder do Senhor sobre nós. Então quantos de nós, ou quantos aqui, se a gente abrisse para a oportunidade, aqui infelizmente não dá por causa do tempo, mas alguém já recebeu algo do Senhor? Só levante a mão, você já recebeu algo de Deus? Você tem algo assim que você fala, olha, acho que ficou umas 3 se levantar a mão, mas hoje você vai receber então. Mas assim, você vai entender, eu vou chegar lá em você, e até em quem levantou a mão também. Só que quantos também estão cansados e desanimados porque ainda não aconteceu isso que tanto você busca? Vamos pensar que se caso fosse eu acho que eu fico pensando que Deus me deu uma ferramenta, não é gostoso de estar nela, mas eu aceito, eu não conformo, mas eu sei que um dia eu sairei dela, mas enquanto eu estou com ela, eu aproveito a condição. Então, o Senhor, você acha que eu fiquei assim, sempre pensando assim, como é bom, como é gostoso andar de carrinho, como é gostoso andar de cadeira para lá e para cá, como é maravilhoso. Só que, ao mesmo tempo, você sabe que eu não fiquei pensando nisso, né? Só que aí você sabe que uma pessoa nessa condição, talvez ela fica colocando datas e dizendo, olha, ano que vem, nós que tem alguma situação que a gente busca tanto, você sabe que você não está de cadeira de rodas, mas no sentido figurado, talvez você tenha alguma aí, que você quer se livrar dela logo. E a gente faz isso e trata essa situação como virada de ano. Segunda-feira, no primeiro dia de janeiro, não é? Eu vou fazer isso, eu vou fazer a dieta, né? Eu vou pedalar mais, eu vou para a academia, eu vou parar de tomar refrigerante, vou parar de falar da vida dos outros, não é? A gente sempre tem um propósito. Então, só que a pessoa que ela busca tanto algo do Senhor, e aí ela fala assim, ano que vem eu vou andar. Na próxima conferência estarei andando. Eu creio. Porém, se não acontece isso, que o meu relacionamento, no Deus que eu creio, na justiça de Deus, em Jesus, e a condição, se Ele não me fazer voltar a andar na próxima conferência, Ele vai deixar de ser Deus na minha vida, Ele vai deixar de ser Senhor na minha vida, e por isso eu vou desanimar, vou cansar, vou reduzir. Quantos de nós já fez isso? Quantos de nós espera algo, cria expectativas, não alcança, e não alcança, se abate e desanima? Agora, quando você tem Cristo, quando você realmente entendeu a justiça, você não era para estar aqui, nós éramos para ser condenados, era para estarmos pendurados numa cruz, era para tanta coisa ruim. E o Senhor foi lá, se fez pecado no nosso lugar, Ele morreu, foi humilhado, morreu na cruz, nos substituiu, foi no nosso lugar, sem ter pecado nenhum, mesmo nós não merecendo, o Senhor foi lá e fez, e você não consegue entregar e enxergar essa justiça, e que já basta. Já basta para o que já aconteceu na nossa vida. Não era para a gente estar tão assim. Por que a gente está criando condições de felicidade que o mais importante você já recebeu, já foi dado, já aconteceu? Então, por que nós bloqueamos o nosso ministério, paralisamos o nosso ministério por causa de situações, e a gente fala, mas o mais importante já aconteceu. De hoje em diante, é só lucro. Agora, você sabendo que você é salvo, mas enquanto isso, o que você faz? Eu costumo dizer, porque assim, se você não fizer nada, a partir do momento que você aceitou a Jesus, e ficou deitado lá no sofá, assistindo televisão, até a sua morte, você vai ser salvo? 2 pessoas falaram que sim. Se você aceitou a Jesus e ficou assistindo Netflix até o dia da sua morte, você é salvo? 4 pessoas respondeu. Se você aceitou a Jesus
Talvez você está em dúvida. Se você crê que Jesus Cristo é Salvador da tua vida e Ele morreu na cruz do Calvário por você, então você é salvo. Não é isso? Você não precisa fazer mais nada para a salvação. Você não precisa, na verdade, você não precisa fazer nada para receber a salvação. Você precisa crer. Pronto. Só que, o que eu quero dizer, enquanto isso, nós vamos ficar sentados, deitados, assistindo Netflix, até o dia da morte. Pastor Zé Carlos, quantos anos você tinha quando você aceitou Jesus? 18 anos. Então, imagina quantos anos o pastor Zé Carlos ia estar assistindo Netflix. Nem Netflix, né? Mas ia estar. Mas olha o que esse homem não pensou nisso. E levante a mão aí quem é da Rede Fidelidade, por gentileza, e dá um grito de vitória. Imagina se ele tivesse deitado esperando. Olha o privilégio que ele hoje tem de ver os seus filhos, vidas que foram geradas, e o quanto que ele falou, enquanto isso. Então, isso é quando a gente diz assim, agora eu quero buscar o reino. É agora que eu quero buscar enquanto, porque agora eu creio em Jesus, sou salvo. Agora, vamos para o reino. Agora o reino é ao contrário. Ao invés de você crer, agora você precisa trabalhar. Você precisa arregaçar as mangas e dizer, agora eu vou lutar, vou correr atrás, vou ganhar vidas para Cristo, vou fazer a obra do Senhor, agora eu vou lá para o campo, agora eu vou falar de Jesus, agora eu vou levar para a minha célula, vou levar para a igreja, vou levar para o encontro, vou levar para a conferência. Vou estar junto com essas pessoas, isso é obra, eu vou buscar a presença do Senhor. Aí eu vou explicar também para vocês, falar, não, mas buscar, ser cheio do Espírito Santo também é obra, eu também vou chegar lá com você. Então, quando eu assumo, eu passo agora a aceitar a condição de governo, começo a entender que agora eu recebo e vivo agora pela graça do Senhor, que agora o Senhor vai me capacitar. O Senhor diz assim, agora você é salvo, agora você quer trabalhar, e agora deixa que você só precisa pôr a mão no arado, mas deixa que eu te capacito. Eu vou te dar direção, eu que vou te enviar vidas, eu que vou te dar dons, eu que vou te usar, eu vou colocar minhas palavras na sua boca, eu vou trazer a sensibilização em você, você passar a ser mais sensível com as causas das pessoas. Então o Senhor começa agora a te capacitar e te usar. Vamos para Romanos, capítulo 5, versículo 17, só para que a gente... Não, vamos voltar, por favor, Mateus 16, 27. Eu queria ler mais esse aqui, só para que os irmãos entendam. Então diz assim, ó, pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Então, ou seja, nós precisamos fazer algo, nós precisamos trabalhar. Então, agora eu quero trabalhar ao Senhor. Agora a gente começa a perceber que somente os vitoriosos, somente os vencedores são aqueles que desejam trabalhar, alcançar o reino. Agora, você também, infelizmente, pode ser classificado com aquele, você pode ser salvo e derrotado. O derrotado não quer dizer que ele foi condenado, o que eu estou dizendo é aquele que não teve o privilégio de aceitar a condição de vencedor. Então, eu e você, nós podemos, está aqui para nós. Eu e você, nós podemos. Então, vamos lá para agora, Romanos 5,17, vamos ler até só o 17 mesmo, que diz assim, se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. É o Senhor que te faz reinar, é o Senhor que te faz governar, é Ele que capacita, Ele que dá, o poder está sobre as mãos dEle, porém Ele quer te usar, e privilegiado é você que aceita essa condição. Primeiro você crê, salvo, agora eu preciso trabalhar, agora é obra para alcançar o reino. Quem são os trabalhadores do Senhor aqui? Levante a mão. Vou perguntar de novo, quem são os trabalhadores do Senhor aqui? Eu quero ver... glória a Deus, olha como nós vamos crescer, irmãos, porque o Senhor quer enviar vida, sabe? Só que às vezes falta trabalhador. Só que hoje, nessa conferência, 90% levantou a mão. Então significa que 90%
olha, vão trabalhar, né, este ano, porque o Senhor vai enviar vidas, prepara as casas para receber, porque nós estamos aqui dispostos a servir ao Senhor e dizer assim: Senhor, usa-me, eu estou aqui já à disposição. Esteja disponível para o Senhor, você pode ter certeza, as coisas ficam mais tranquilas. Esteja disponível ao Senhor. Então, agora vamos para mais um versículo aqui, só para a gente compreender mais ainda, que está em Romanos capítulo 14, versículo 17. Romanos 14, versículo 17. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se você veio em busca de algo, quando eu digo algo, quando você fala assim, eu quero minha vitória, eu vou dizer que você está errado. Tá bom? Parece que eu estou sendo contra aqui os irmãos, mas pediu para orar quase agora, tal. Mas tem algo que a gente vem a gente cria um sinônimo para uma situação e generaliza ela e diz assim, eu quero minha vitória. Então eu vim atrás de uma vitória. Porém, o Senhor, quando a gente fala assim da justiça, nós já entendemos, o Senhor quer trazer paz e alegria no Espírito Santo, mas por quê? Porque quando nós entendemos, através da graça do Senhor, através da presença do Senhor, através do Senhor em nós, o medo é lançado fora, irmão. Sabe, quantos aqui já receberam convites, mas eu não quero nem que você levante sua mão, mas quantos receberam convites para dizer assim, oh, irmão, você quer ser um líder em treinamento? E ele diz, não, eu estou com medo. Ou então, quando não se fala de ministério, mas quando é medo de tomar posições no ambiente de trabalho, você trabalha muito bem, um dedicado, ético, honesto, e um gestor diz assim, olha, eu vejo em você algo diferente, eu gostaria de te colocar num cargo de gestão, mas olha, é uma responsabilidade muito grande. Ele diz, acho que não é para mim. Quantos foram convidados para participar de ministérios da nossa igreja, e diz, não, eu não sou capaz, isso não é para mim. Ou então, quantos que já têm 53 anos e ainda está solteiro, mas porque tem medo de se relacionar e assumir posições e responsabilidades. Talvez não tenha 53 anos, mas talvez tenha alguém de 22, e que talvez esteja ainda sem, sabe, esse medo de assumir responsabilidades, medo das coisas, medo da questão espiritual das coisas. Então ela começa a se sabotar, ela começa a perder oportunidades e o tempo vai passando e ela olha para trás e vê aqueles que estavam do lado e fala, olha como esses cresceram e eu fui ficando para trás. E o Senhor quer trazer paz para a gente, alegria no Espírito Santo. E por que a gente não recebe, se apropria e daqui em diante começa a ir para frente sabendo que quem te direciona, quem cuida de você é o Senhor? Por quê? Por quê? Então, assim, eu quero te convidar para que você entenda que a graça do Senhor é suficiente para você ter uma vida, não só uma vida, mas uma vida na eternidade. Sabe, é o que nos basta, mas por que a gente tenta sempre dar um jeitinho? É por isso que tem a ver com a justiça própria. Sempre a gente cria situações, por que eu estou triste, por que eu estou desanimado, é por causa disso, por causa daquilo. Mas o Senhor, tem que estar muito claro para nós, que o Senhor, Ele se tornou pecado por nós. Se você nas suas orações, toda hora você estivesse pensando assim, repetisse até várias vezes, você dizendo assim, se convencendo disso, parece que ainda não teve isso em nós, em algum momento, de que o Senhor se fez pecado por mim. Em todo momento eu estou falando, o Senhor se fez pecado por mim. O Senhor se fez pecado por mim. O Senhor se fez pecado por Ele. O Senhor se fez pecado por nós. Então, quando eu começo a falar, o Senhor se fez pecado por mim, você começa a repetir isso, daqui a pouco você começa a perceber assim, é o suficiente o que Ele já fez por nós. Carregou os nossos pecados para nos perdoar, Ele tornando isso agora a nossa justiça, a justiça de Deus para nós, e a gente aceitando essa condição. Agora, precisamos estar hoje, nessa conferência, no Senhor Jesus Cristo, expressando a justiça dEle. Se você tiver dúvida do que é a justiça de Deus,
Por mais que nós nunca e não gostamos de centralizar uma mensagem, falar do eu e de você, mas você precisa entender que se você está sentado do lado de um salvo, se você tem dúvida da justiça de Deus, é só olhar para ele. A justiça de Deus está nele. A justiça de Deus está em você. A justiça de Deus está em você. Se você tem dúvida da justiça de Deus, sabe o que é? Este tem Cristo, este tem Cristo, este tem Cristo, este tem Cristo. A justiça de Deus em você. Aí fica mais claro. Agora já estou entendendo, já estou compreendendo, agora eu preciso desfrutar através das obras. Eu preciso agora me posicionar na condição de governo. Eu preciso agora pedir ao Senhor que o Senhor gere coragem ao invés de medo, que o Senhor comece a gerar em mim a paz ao invés de guerra, a alegria ao invés de tristeza, sabe, toda essa cabisbaixo, toda aquela coisa, quando a gente pergunta, e aí, irmão, Pai do Senhor, você está bem? É um desânimo, gente, que às vezes, sabe, então, eu estou falando, às vezes, eu tenho certeza que os pastores, pessoas que caminham comigo também falam, acho que o Célio hoje ele não está muito bom. Irmãos, eu primeiro estou sendo ministrado. Eu não estou falando aqui numa condição de que eu sei de tudo, que eu já estou resolvido, e que nós estamos aprendendo juntos. Irmãos, já participei, eu acho que eu não contei, mas eu sempre brinco que é 53 encontros. Eu sempre jogo 50, mais 13 anos de igreja, acho que eu já passei quase isso, né? Mas passei aí por uns encontros, e este último encontro, que acabou faz 15 dias, eu falei assim, eu quero ter um encontro com Deus. Só a Adriana, e mais ou menos, sabia o que eu fui buscar neste encontro. E eu lembro, irmãos, assim, foi muito forte. Era uma decisão que eu ia tomar, que ia impactar na minha vida e da minha esposa. E eu cheguei e falei assim, Senhor, fala comigo nesse encontro. Irmãos, o Senhor falou tanto comigo nesse encontro, que eu falei assim, eu tenho que mostrar que eu sou forte, né, para alguns irmãos. Então, eu esperei assim, alguns irmãos saírem do salão, aí só sobrou o Wagner e o Kaique. Eu falei, então é para eles mesmo. Quando eu falei assim, o Wagner, Deus falou comigo. Mas era algo tão forte, irmão, tão forte, assim, é nítido Deus falar. Lembra, pastor Gilberto? Deus te usou, você pode ter certeza disso, viu? Quando eu saí de lá, eu disse assim, Deus falou comigo. Só que eu não falava com essa tranquilidade. Deus falou comigo, cara. Era um choro, era algo assim, eu tinha que mostrar para a rede que o coordenador do encontro é forte. Não, sabe aquela coisa que a gente imagina, que a gente acaba criando. Mas assim, naquela hora, eu desabei e dizer assim, Senhor falou comigo. Então, assim, a conferência está dizendo comigo, dizendo assim, até quando você fica oscilando, até quando você quer, não quer, ou não que eu nunca pensei em desistir, mas o que eu estou dizendo assim, no sentido de esmorecer, sabe? E não enxergar que o melhor já aconteceu. Sabe? Então, parece que assim a gente fica preso a isso. Então, eu queria concluir com os irmãos, para que a gente saia daqui tomando posse mesmo, tomando posse daquilo que, para aqueles que crê e entende que agora você pode ter uma vida tranquila, alegria, paz, mas ela não precisa estar baseada no futuro, não precisa estar baseada no voltar a andar, no ser curado, de casar, de ter um melhor emprego. Ela não pode, porque o melhor de Deus já veio. Por mais que nós buscamos dias melhores, não estou dizendo que você pare de buscar, pare de falar com o Senhor, mas eu quero clarear para você, deixar muito transparente para você, que por mais que você busque dias melhores, por mais que você busque situações ou bênçãos do Senhor, nada vai substituir o que já aconteceu. O melhor de Deus já veio. E você crê que o melhor de Deus já veio, foi Jesus morrer por mim e por você. Esse foi o melhor de Deus já veio. Por quê? Porque Ele habitou entre nós, depois Ele morreu, depois Ele ressuscitou, e a boa notícia é que agora Ele habita em nós. Então, Ele habitou entre nós,
Ele morreu na cruz do Calvário, ele ressuscitou, mas o melhor de Deus também já veio, já chegou no dia que você falou, eu aceito a Cristo Jesus, quando você diz, agora habita em mim. Então, ele habita em nós. Então, não tem como a gente sair daqui dizendo assim, olha, eu fui para a conferência, olha, eu não sei, eu criei uma expectativa. Não, irmão, em nome de Jesus, que você possa, por mais que nós vamos receber muito do Senhor, como a Duda falou aqui, seja através do ministério de dança, seja do louvor, seja da palavra, você vai receber muito do Senhor, mas que você nunca se esqueça disso, que o melhor de Deus já aconteceu na tua vida, o que vem a mais é para você desfrutar. Então se coloque de pé, por favor, é só para você desfrutar. Sabemos que nós viemos, eu quero ter dias bons, boas notícias, coisas bacanas que venham acontecer na minha vida. Eu busco na tua vida, eu desejo muito que você cresça, mas a partir do momento que você entregou tua vida a Cristo, você compreendeu que o melhor já aconteceu, já foi garantido já. O plano já foi feito, né? Executado, o plano da redenção. Então agora o que eu faço? Eu apenas agora mergulho na obra do Senhor. Sabe, tem até um louvor aí que me desgasto, né? Alguma coisa assim, me desgasto, é isso? Desgasto? Eu não sei, tem um louvor que fala assim, que agora eu vou me desgastar, me entregar para a obra do Senhor, sabe? Gastar todo o teu tempo, é isso, né, irmã? Eu vou gastar toda a minha disposição, a minha vida. Irmãos, nós precisamos ser corajosos e tomar decisões de valentes e de vencedores. Senhor, eu não vou me importar se eu tenho que ficar mais tempo com o irmão, se eu tenho que me dedicar, às vezes, até aqueles que você se decepciona e fala, não, mas eu estou junto, olha, tem que ir para o encontro, eu estou junto, olha, vamos construir o prédio da nossa igreja, eu estou junto, olha, vamos avançar, vamos fazer agora num ginásio, porque ginásio aqui é 1/3 de um ginásio, não é isso? Então nós vamos fazer uma conferência num ginásio, depois nós vamos para um estádio de futebol, e olha como é gostoso, saber, diante de Deus, é até uma forma de gratidão, e entender que eu estou no ministério certo. Nós não, e eu falei lá atrás para os pastores, nós não precisamos comer comida de fora, nós somos bem alimentados. Você concorda comigo? Nós somos bem alimentados, e aí é você que está aí agora, entendendo a justiça de Deus que é Cristo, e crê na sua salvação, entregou sua vida para Cristo, agora vive através da obra do Senhor, porque você quer receber recompensa do Senhor, e aí você será este que vai palestrar lá no estádio de futebol. Olha, eu quero ver isso, eu quero que um dia você pegue, não para me exaltar, mas lembra que um dia, numa conferência em 2024, falaram que eu estaria aqui, olha onde eu estou, e não é para você se exaltar, porque é você reconhecer da onde o Senhor te tirou e onde Ele te colocou. Eu lembro que quando eu era muito tímido, ainda sou até hoje, mas eu era de uma igreja que não tinha microfone sem fio, e era microfone com fio, e aí era uma igreja que sempre tem, dá oportunidade para o irmão, né? Era bem assim, de surpresa, né? Dá oportunidade para o irmão. E por causa da minha timidez, e porque eu também, talvez ainda estava me convertendo, eu sentava no último banco. Eu saía da cadeira para sentar no último banco, estrategicamente sabendo que o microfone não ia chegar onde eu estava. Então, para não ter oportunidade. Aí o pastor falava, não vou dar oportunidade para o irmão, porque o microfone não chega lá, e ele está na cadeira normal. Não dá para vir de cadeira de rodas na frente. E hoje e aí depois eu lembro que eu ficava buscando ao Senhor, e eu falava assim, Senhor, o que eu vou fazer na tua obra? Como eu vou pregar? E nem tentava pegar microfone, mas eu estou dizendo assim, como eu vou falar de Jesus, e falar que Jesus cura se eu estou numa cadeira de rodas? Como é que o solteiro, talvez um que se divorciou por algum motivo, ou viúvo, sei lá, em alguma situação que você está sozinho, e dizer que o Senhor quer abençoar o teu casamento para um casal? Mas por quê? Porque não é você, é o Senhor que quer mudar a história, mas ele precisa usar alguém. Então, que seja um cadeirante, seja um solteiro, seja um viúvo, seja um idoso, seja uma criança, que seja nós, que sejamos usados pelo Senhor para chegar alcançar onde o Senhor quer alcançar, porque não é você, é o Senhor.
é o Senhor que vai te usar. Então, em nome de Jesus, que você possa sair dessa conferência também recebendo muitos dons do Senhor, que o Senhor pode te usar através de cura, você pode ser usado para orar por mim, você pode ser usado para orar pelo irmão que está aí do teu lado, que você possa ser um canal de bênção e que foi recebido nessa conferência. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos. Gostaria muito que você fechasse os teus olhos agora. E que você possa, nesse exato momento, dizer assim: Senhor, eu me aproprio, sabe, da sua graça, da sua justiça. Eu me aproprio, Senhor, da tua verdade, da sua palavra. Eu vou me entregar e me dedicar 100%. Eu vou me dedicar, vou dedicar a minha vida, vou dedicar a minha família em prol do teu reino, Senhor. Você não imagina o peso do que você está, talvez agora, pensando em falar ao Senhor. Então, quero que você reflita muito bem sobre isso. O quanto que você vai dedicar à obra do Senhor, e é 100%, sem reserva. Em nome de Jesus, que você possa sair daqui sem reserva, sem dar porcentagem para o reino do Senhor. Que você possa dizer assim: Senhor, diante das minhas limitações, diante dos meus defeitos, meus problemas, mesmo assim eu me entrego à tua obra, porque eu sei que não é isso que me qualifica ou que me desqualifica, é a tua presença que é mais importante. O Senhor habita em mim e eu aceito, e agora eu quero ser usado sem reserva. Eu quero me entregar, porque eu quero aceitar a condição de vencedor. Que possamos sair daqui. Por que eu falei que se você veio aqui buscar alguma vitória do Senhor, Senhor, eu vou lá na conferência buscar uma vitória. Você veio, a tua motivação foi errada. Sabe por quê? Porque a vitória já foi dada faz tempo. O que faltava era você aceitar a condição de vencedor. A vitória já foi dada faz tempo. O que nos falta não é ganhar ou receber uma vitória. O que nos falta é aceitar a condição de vencedor. Você é um vencedor. Olhe para a pessoa do teu lado e você vai ver, se você tem dúvida da justiça de Deus, olha para essa pessoa salva do teu lado e fala: olha, salvação, irmão. Você olha, você vê que essa pessoa é diferente. Você vai olhar para ela e falar: se você tinha dúvida, seja bem-vindo. Prazer, salvo. Prazer, salvo. Nós vamos viver a eternidade salvo. Ô salvo, vamos servir a Deus junto. Ô salvo, vamos gerar vidas para Cristo. Ô salvo, vamos assumir a condição de vencedor, salvo. Você é salvo em Cristo Jesus, irmão. Aleluias. Feche os teus olhos. Por mais que possa parecer uma mensagem, mas feche os teus olhos. Salvação, guarda aí no teu coração. Salvação é você conhecer a Deus. Salvação é você conhecer a Deus. Porém, o reino é de você ser conhecido por Ele. Salvação é conhecer a Deus. Glória a Deus, que espero que todos aqui sejam salvos. E quem não for, você vai entregar a tua vida para Jesus hoje, porque você percebeu que sozinho você não vai para lugar nenhum. E você vai entregar a tua vida para Cristo hoje. Você que não é, ainda não confessou Jesus como seu Salvador, em nome de Jesus, é hoje, chegou o teu dia. Agora, você que já é, entenda que você, quando você entende da salvação, você está conhecendo Deus. Só que quando você começa agora a aceitar o reino sobre a tua vida, agora você passa a ser conhecido por Ele. Deu para entender? Algumas diferenças. Salvação é crer em Deus. O reino é amar a obra de Deus. Olha como é lindo. Os vencedores, eles creem na justiça de Deus. E os vencedores buscam o reino de Deus. O vencedor, ele crê para ser salvação, para salvação. O vencedor também, ele busca o reino de Deus. Agora, eu queria que você
fechasse os teus olhos e eu pudesse orar por você. Para que, em nome de Jesus, você nunca se esqueça, em nome de Jesus, quando vir as batalhas, quando vir os pensamentos tristes, pensar em desistir, em nome de Jesus, que você entenda que o melhor de Deus já aconteceu para você, sobre você, e agora o Senhor habita em você. Então você não veio para essa conferência, como eu disse, receber a vitória, mas você veio aceitar essa condição. Então que eu possa orar por você, para que você saia daqui na condição de vencedor, não de alguém que recebeu uma vitória, mas é aquele que entendeu que a vitória já foi dada e que agora ele só veio aqui tomar posse, se apropriar da condição de vencedor. Deixa eu orar por você. Pai querido, eu quero orar pelo teu povo, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, se tem alguém, Senhor, que talvez seja muito oscilante, um dia quer, um dia não quer, ou que talvez alguém ainda que não entendeu qual é o seu papel, ou quem ele é em Cristo. Ó Deus, eu quero orar, Senhor, por todos os teus filhos, para que nós possamos, Senhor, sair daqui, Senhor, entendendo, meu Pai, que nós já somos vencedores, porque o Senhor esteve entre nós, para que pudesse sofrer no nosso lugar, por causa dos nossos pecados, por causa do pecado, e o Senhor se fez pecador, e morreu e sofreu por nós. Nós precisamos entender isso, mas também precisamos entender que o Senhor morreu, não só sofreu, morreu, mas também, Senhor, podemos nos alegrar, porque o Senhor ressuscitou. E não somente apenas ressuscitou, o Senhor agora habita naquele que crê em Ti. O Senhor habita em nós. Ó Deus, e por isso, em nome de Jesus, Senhor, não deixe, Senhor, o Teu Filho desanimar. Não deixe o Teu Filho, Senhor, apagar, Senhor, aquilo que já foi escrito para acontecer na vida dele, que talvez ele, por alguma decisão precipitada, algo que ele também tenha tomado, Senhor, até veio hoje buscar essa resposta, e a resposta foi dada, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, que ele possa, que essa igreja, Senhor, possa se levantar, aquele que talvez esteja desanimado, possa erguer a cabeça, Senhor, e render graças a Ti, Senhor, e começar a avançar, a marchar, a vencer, Senhor, para glorificar o Teu santo nome. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, que a nossa igreja, Senhor, seja uma igreja, Senhor, que possa ser, meu Pai, um exemplo para essa geração, e que nós possamos, Senhor, tomar posse da Tua palavra, que nós possamos aceitar, Senhor, a nossa condição, e não só aceitar, mas vivê-la, transmitir, Senhor, a Tua palavra, essa expressão da justiça, Senhor, de Deus em nós, porque Cristo vive em nós. Ó Deus, que a Tua obra, Senhor, seja, meu Pai, revelada aos Teus filhos, que eles possam dizer: agora sei o que eu devo fazer, para onde ir e como ir. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer, Senhor, Deus, por cada vida aqui, e também aqueles que não puderam estar, Senhor, mas que o Senhor possa, Senhor, marcar estas vidas, Senhor, para uma geração de vencedores, uma geração que entendeu qual é o propósito. E assim eu te agradeço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero dizer mais algo. Eu sei que você está doido para aplaudir, mas você vai aplaudir o Senhor. Só para a gente finalizar. Só para finalizar agora. O Senhor, Ele fala da obra, né? Mas o quê? Né? Qual obra? A gente pensa que é a obra física, né? Que é lá carregar tijolo. O que a gente fala de obra, irmão, por mais que a gente acha que a obra quem faz é o líder, a obra quem faz é o pastor, a obra quem faz é o supervisor. Cada um de nós, quando a gente vê um irmão, sabe, visitando o outro, quando a gente vê uma igreja que se importa com o outro, quantos irmãos aqui a gente vê que, ó, o irmão faltou, o outro foi lá atrás, fez visita, velórios, quantas pessoas vão lá se solidarizar, falei certo, né? Desculpa. E aí vão lá, sabe, abraça a família, acolhe a família. Quantos vão em hospitais? Tem até um casal da Pedra Angular, que eu só esqueço o nome deles, porque como eles são da Pedra Angular, eu acabo esquecendo. Mas lembra do irmão que tinha o filho estava internado,
A igreja foi lá fazer um louvor, um culto. Ele está aqui, o casal, eles lembram dessa situação. E a igreja foi, o Arthur, né? O Arthur e a esposa. E a igreja foi lá fazer um louvor, orar na frente da igreja. E quando eles estavam saindo, entregaram a vida deles para Cristo e estão até hoje. São líderes, né? São líderes de célula. Isso é obra. Isso é obra. Então, nós precisamos nos dispor. Não precisa de muito. Não precisa. Se você o muito é o quê? Entregar a tua vida, 100%. Mas o que eu estou dizendo assim, às vezes a gente quer inventar situações para dizer que está fazendo a obra. Já foi dado, está aí, o que tem que fazer. Eu estava buscando ali com os líderes, supervisores, falei assim, precisava de uma estratégia para a nossa rede crescer. E o Senhor foi lá, bem mansinho, disse assim, não precisa de estratégia nenhuma, só precisa fazer o que tem que ser feito. É só fazer o que tem que ser feito, já foi colocado no teu coração para fazer. Então vamos adorar o Senhor? Vamos louvar e vamos finalizar aqui já.